mais uma vez, essa é a nosso oitavo encontro, né? Nós vamos tratar aí dos resultados e benefícios da salvação. Como eu falei, são dias muito corridos, dias muito atribulados, e eu tenho certeza que não há um aqui nessa sala que não tenha uma questão, um problema, uma aflição, um medo. E isso tem pesado nas nossas costas, isso tem oprimido, assim, até o povo de Deus tem andado oprimido. Imagine aquele que não tem aonde se agarrar, aonde busca esperança, né? Aquele que busca esperança nas coisas dessa terra, busca esperança em alguma criatura, em algum ídolo, em alguma ideologia. As pessoas estão perdidas e isso tem gerado uma animosidade, as pessoas não se respeitam. Isso já acontecia, obviamente eu não estou falando que é uma coisa nova, mas nós temos visto, por causa da tecnologia que nós temos hoje, né? Redes sociais, internet, né, as comunicações, como que isso tem avolumado o homem, tem demonstrado aquilo que já demonstrava durante os séculos, mas hoje nós somos testemunhas. Hoje não tem como dizer assim, né, que a gente não tem visto, que não temos presenciado, testemunhado. Eu lembro aí na minha mocidade, né, uma coisa acontecia lá no Japão, do outro lado do mundo, e ia parar aqui no Brasil a notícia uma semana depois. As coisas passavam mais devagar. Hoje você vê ao vivo um tsunami invadindo a praia lá do outro lado do mundo e a pessoa tá fugindo do tsunami e tá filmando o negócio de tão impressionante e de tão corrido que estão as coisas. Então essa aula ela é muito confortadora. Essa lição ela nos dá esperança que aquele que creu no seu pecado, no seu erro, na sua falha, aquele que creu que Deus, se Deus realmente é justo, Deus precisa punir o pecado, e aquele que creu que o próprio Deus encarnou e deu de graça a salvação, nós temos um consolo já agora. Um consolo que a gente pode usufruir, um consolo que é como que eu posso dizer? É um consolo empírico, está à disposição. É impressionante. Então nós vamos prosseguir aqui, olha, o texto em tela que nós temos, né, um texto base, vamos dizer assim. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo usa essa expressão tanto de um lado positivo quanto negativo. A despeito do que alguém tenha cometido no passado, o pecado que seja, a abominação que seja diante de Deus, se ele reconhece que é uma abominação, que é um pecado, confessa ao Senhor e pede perdão, ele tem perdão em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E do lado positivo é o fardo, é o peso, a falta de esperança que a gente tinha. A finalidade hoje das pessoas que não têm esperança é conquistar o máximo de dinheiro que elas podem, ou conquistar o máximo de diplomas que a pessoa pode, falar o máximo de línguas que ela pode estudar, conhecer o máximo de informação que ela pode e morre. Simplesmente isso. Isso quando não dá um tiro na cabeça lá para os seus 30 e poucos anos, porque não suporta mais a vida. E nós que confiamos em Cristo, essas coisas que são lícitas, tá? O diploma, o falar outras línguas, o ganhar dinheiro, são coisas lícitas. Isso não nos domina mais. Se nós tivermos essas coisas, bênção. Se não tivermos, bênção também. Então é esse equilíbrio que a gente busca quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como Deus encarnado, que intermedia, como nós vimos na aula passada, né, o mediador, intermedia a nossa pessoa com a própria divindade, nós podemos agora dar uma desacelerada, queridos. Podemos agora olhar para o horizonte, dar uma respirada e não achar que as coisas dependem do nosso braço. Elas dependem do nosso Deus. E Deus nos usa como instrumentos. Aí ele vai usar a força do nosso braço, a nossa inteligência, mas não é isso que é a base da nossa vida.
A nossa força vem do Senhor, que é a nossa rocha. Vamos prosseguir aqui. Tá aqui. Aí. Vamos lá. Quem lê para nós aí, abrindo o microfone aí, por favor. Bom, gente, esse é o 8º encontro, vocês não ficam fazendo hora não, hein? Vocês já conhecem, cada um conhece todo mundo aqui. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Meus queridos, esse texto, ele me dá uma dor tão profunda no coração, porque sempre que eu leio Efésios 2, eu lembro do meu pai. A minha mãe já é morta, meu pai é vivo. Toda a minha base de moralidade, toda a minha base do que é certo e o que é errado, eu aprendi com meu pai e com minha mãe, que eram católicos. E a Igreja Romana, a Igreja Católica, ela é baseada nessa moralidade bíblica, né? Especialmente os 10 mandamentos. Isso é ensinado a respeitar isso. Mas hoje nós vimos até uma frase aí, quem está lá no grupo da igreja, né? Que moralidade simplesmente pode nos manter fora da cadeia, né? Mas para nos manter fora do inferno é só o sangue de Cristo. E é exatamente o que Paulo está dizendo aí. Então, meu pai hoje, por exemplo, eu leio esse texto, eu vejo que ele está separado da comunidade de Israel. Aqui nós sabemos que Israel que é esse que Paulo está falando. Lá na carta aos Gálatas ele fala que é o Israel de Deus. É aqueles que tiveram a mesma fé de Abraão e não o sangue de Abraão. Ninguém é salvo pelo sangue, pela descendência. Nós somos salvos pela fé, pelas pisaduras, né? Andar conforme Abraão andou, dando demonstração daquela fé. Meu pai é estranho às alianças da promessa, meu pai é estranho à esperança, ele não tem esperança, ele está sem Deus no mundo. Ele está debaixo daquilo que a reforma identificou na Escritura como a graça comum. O que é a graça comum? É o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5 em diante, o Sermão do Monte, né? Chove para justos e injustos. Ali ele falando dessa perspectiva humana, né? A gente olha aqui uns para os outros, por exemplo, esse grupinho nosso aqui, ele tem 8 pessoas. Todos aqui são justos, tentam andar honestamente pela vida, tentam cumprir os seus deveres como cidadãos, né, obedecer às leis do país, respeitar uns aos outros. Essa visão horizontal que Cristo comenta ali, né, cai chuva sobre todos, inclusive os maus que estão até presos aí na cadeia, né, os que estão soltos por aí. Cai chuva no quintal dele, cai chuva no nosso. E essa graça comum, ela é derramada sobre a humanidade. Mas aqui, diferentemente do que Cristo está falando lá no Sermão do Monte, Paulo fala daqueles que não possuem essa graça especial, que é o sangue de Jesus derramado. Não tem Deus no mundo. A pessoa está solta. Ela está debaixo somente da caminhada da história. E aí vem uma palavra para aqueles que conheceram, né? E nós estávamos nisso, tá? Aqueles que conhecem Cristo agora faziam parte dessa turma que é o mundo, né? Que são todos que nascem de ventre materno. E aí Paulo usa o mas nessa conjunção aí. Eu gosto desses mas de Deus, eles são maravilhosos. Mas agora em Cristo Jesus. Aí vem os benefícios, né, dessa salvação. Vós que antes estáveis longe, pelo sangue, não há outro meio, é pelo sangue. Ah, é porque eu sigo os exemplos de Cristo, né? Eu leio a Bíblia e eu tento me comportar como Cristo comportou. Queridos, não é isso que salva.
que salva é o arrependimento e eu entender que um teve que pagar pelos meus pecados. E a partir disso vem a transformação. São os frutos. É o que Paulo tratou um pouquinho antes desse texto aí, né, lá no versículo 8 a 10, falando que nós fomos criados para boas obras e não por causa das boas obras. A gente tem que começar a colocar as coisas no lugar. Boas obras são resultado da salvação. Não são as boas obras que causam a salvação. A Escritura inteira a gente vê isso. Porque se Deus fosse nos julgar pelas nossas obras, Ele já nos teria consumido, é a palavra do profeta. E Paulo continua dizendo aí que de ambos os povos, falando ali de judeus e os que não eram judeus, né, ele fez um só. Porque Jesus, a ilustração que Paulo mesmo usa é que Jesus é o cabeça de um corpo. E nós, né, judeus e não judeus, somos membros desse corpo. E Jesus, na sua carne, aquela carne que foi moída na cruz, como Isaías diz, que pagou o preço que a lei exigia, ele desfez a inimizade. Ele cancelou os mandamentos como forma de ordenanças. Isso é muito importante a gente entender, tá? Porque existe igrejas hoje que dizem, o Antigo Testamento passou, os 10 mandamentos não valem mais nada. Isso é coisa de Satanás, viu? Diabólico. Os mandamentos, como todo ser humano entende de forma errada, né? Eu preciso obedecer os mandamentos para ir para o céu. Essas são as formas de ordenanças. Isso não recai mais sobre nós. Mandamentos agora para nós, aqueles que entenderam a cruz de Cristo, nós vislumbramos o mandamento como o mais fino ouro, o próprio caráter de Deus em palavras, e a gente quer obedecer os mandamentos, porque é o certo, é o que o meu Pai quer de mim. Nós agora não temos mais medo dos mandamentos, nós queremos avançar com os mandamentos. E como João diz, né? Escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado. Então, Cristo é quem nos garante a salvação, porque ele obedeceu à lei. O justo morrendo pelos injustos, como Paulo diz em Romanos. Mas agora nós podemos almejar obedecer à lei e caminhar agradando o nosso Pai. Ordinariamente, né, tirando os casos que a gente conhece pelo mundo aí, né, de conflitos familiares, mas ordinariamente um filho ele quer agradar o pai e a mãe. Eu não quero errar com meu pai e com minha mãe. Por quê? Porque eles são meu pai e minha mãe, poxa. A explicação é muito óbvia, né? Eu amo meu pai e a minha mãe. Eu não quero entristecê-los, eu não quero chateá-los. Eu quero ajudá-los, eu quero ampará-los, eu quero fazer o melhor para eles. Por quê? Porque foram eles que me geraram. Eles que me criaram, eles que me limparam, me instruíram. De novo, tirando aí exceções, né, que a gente infelizmente vê acontecer por causa do pecado. Eu não conheço a história de vida aqui de todos, né? E a gente sabe que infelizmente existem pais e mães que abandonam isso tudo, mas a imagem ordinária é essa. A gente sempre querer o bem dos nossos pais, cuidar dos nossos pais na velhice, né, ampará-los. E eu quero obedecer à lei agora de Deus porque eu quero agradar o meu pai, eu amo meu pai, e eu sei que aquilo que ele fez, ele é o ser perfeito, então é a perfeição. Mesmo sabendo que eu vou errar algumas vezes, mas sem dolo, querido, sem maldade, sem maquinação, sem usar de conchavos, sem ficar usando de desculpas para pecar. Nós temos agora o nosso culto restaurado, esse culto de vida. Nós que estávamos longe, agora estamos perto pelo sangue de Cristo. Se o Novo Testamento falou em sangue de Cristo, ele está falando de culto. Mas não é aquele culto de domingo que você vai lá, canta, ora, né? Cumprimenta os irmãos na igreja. Ele também, mas não é somente ele. É o culto da vida. A sua vida agora ela é dedicada a Deus. Você quer de todo o coração caminhar com o Senhor. A Escritura não é mais um enfado. A Escritura não é mais um problema para você. Você não obedece às leis de Deus achando que está fazendo uma troca. Mas é porque Ele é seu Pai e você quer agradar ao seu Pai. Vamos caminhar aqui, queridos.
O culto agora, quer dizer, a sua vida, a sua pessoa, quando eu digo culto aqui, é a completude do seu ser. O culto agora é aceito por Deus. Não porque façamos algo aceitável. A gente continua, muitas vezes, errando ainda. Pisando na bola, pecando. Mas porque agora nós temos um mediador. É a aula passada. A fé em Cristo é isso, irmãos. A fé em Cristo é isso. Saber que mesmo imperfeitos, doentes, cambaleantes, você vira para Deus ali no meio do seu choro, no meio da madrugada, com seus problemas, e fala: Senhor, em nome de Jesus. Esse em nome de Jesus não é meramente um jargão, né? Sangue de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que solta isso, nem sabe o que está falando. Mas quando nós temos o entendimento que o próprio Deus desceu nessa terra, quando você vira e fala assim, em nome de Jesus, você está usando o nome de Deus, com essa certeza que sua oração vai ser ouvida, aquilo ali é um bálsamo para o coração. E é nesse mediador nos aplicamos ao que nos ordena a Escritura e por meio de Cristo o nosso culto é recebido por Deus. O culto racional que Paulo fala lá em Romanos 12, né? Aquele culto da vida. E aí eu citei aqui alguns, né? O culto pessoal, esse culto diário, caminhando, assentado, ouvindo a televisão, o rádio, no YouTube, sozinho no banheiro, no quarto. Você sabe que você tem o amparo de Deus. É o culto pessoal. O seu culto familiar, aquele momento em que você senta com a sua casa, com a sua família, com marido, esposa, filhos, pais, mães, fazem uma oração, leem um trecho da Bíblia, cantam um cântico, leem alguma literatura que vai edificá-los naquele momento ali. E queridos, eu não estou falando aqui de culto que demore 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, não. 20 minutos a reunião com a família ali diariamente, para se alimentar, para olhar um no olho do outro, todos juntos ali, sentados à mesa. Essa restauração desse culto. E também o culto congregacional. É aquele culto especialíssimo, o dia do Senhor, o dia da honra de Deus, que ele exige na Escritura. E muito mais do que uma exigência, nós estamos além disso. Nós reconhecemos que é ali que nós somos restaurados junto com o povo de Deus. Existe uma estrutura criacional e a gente vai querer obedecer essa estrutura. E eu sei que ali, no dia do Senhor, no momento em que a liderança da igreja, os pastores, presbíteros, convocam o povo de Deus para se ajuntar, para louvá-lo, para orar, para cantar, para participar da mesa do Senhor, para participar dos batismos que vão ter na igreja, naquele momento ali o Espírito Santo age de uma forma misteriosa, fortalecendo, dando paz, dando tranquilidade, mudando o nosso ser e nos dando força para caminhar. Então esse culto da vida, o culto pessoal, que é o diário, o familiar, que é congregado com a sua casa, o congressional, que é esse da igreja reunida, isso passa a ser aceito não por causa da igreja, mas por causa do noivo da igreja. Se a igreja reconhece isso, irmãos, queridos, não tem coisa mais abençoadora do que isso, viu? E a vida muda. Se você tem passado momentos de aflição, de angústia, dor de cabeça a semana inteira e aquela exigência no trabalho, nos estudos e problema dentro de casa, com o marido, com a esposa, com filhos, vou usar um texto de Malaquias aqui, fora de contexto, mas que se aplica perfeitamente à situação. Faça a prova de Deus. Malaquias fala isso lá dos dízimos e das ofertas, né? Mas a gente pode aplicar aqui, faça a prova de Deus, porque Deus não mente. No dia do Senhor, é a próxima aula nossa, tá? O que é igreja? No dia do Senhor fala assim, que o mundo caia na minha cabeça, que se lasque, o que tiver de se lascar. Eu vou dedicar esse dia, o dia do Senhor, a Deus. Eu vou na igreja, eu vou congregar, eu vou orar, vou chegar em casa, eu não vou mexer com nada de trabalho, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou descansar, porque eu preciso descansar. Você parar no dia do Senhor e tirar uma soneca, meus irmãos, é reconhecimento da sua fragilidade, de que você é carne, de que você é pó. E tem gente que não consegue, não para, porque acha que é o esforço dela, é o muito fazer dela que vai trazer o sustento, que vai trazer. E essa aqui tem o furado. Do jeito que entra, sai, você não vê, e os problemas só vão continuando. Faça a prova de Deus.
Faça a prova de Deus. Vamos continuar aqui. Mais um slide. Quem abre o áudio aí para ler, por favor? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Obrigado, Lu. Queria dizer, esse episódio é sensacional. O povo de Israel estava arrebentado. Idolatria, o pessoal não tinha mais esperança, cada um fazendo o que parecia bem aos próprios olhos. E o profeta Elias vendo aquilo ali. E rei Acabe e Jezabel no governo, né, daquele povo, colocando fardos e mais fardos sobre o povo. O dia do Senhor já não existia mais, o povo já não estava nem aí, todo mundo querendo vender, comprar, ninguém tinha mais paciência com ninguém, cada um querendo furar o olho do outro, né, como se diz aí no mineirês, tirar proveito. Aí Elias convoca, no meio dessa bagunça toda, ele chama os 850 profetas, porque era 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, a deusa que Jezabel adorava. As pessoas costumam esquecer. Fala que é só 450 profetas de Baal, mas são 850 no total, 850 homens de um lado e o profeta de Deus do outro, Elias. Aí Elias vira pro povo e fala assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E é o que eu desafio a cada um que está me ouvindo aqui hoje. Até quando vocês vão cochear? Se a força do seu braço, se é a sua muita inteligência, os seus diplomas, a quantidade de curso que você tem, se isso é o seu Deus, então vai e se vira com isso aí no mundo. Mas se o Senhor Yahvé é Deus, então adore Yahvé e confie nele. É exatamente isso que Elias fez com aquele povo. Se Baal é Deus, vá seguir Baal. Mas se Yahvé é o Senhor, segui Yahvé de todo o teu coração. E o povo se calou. Olha que interessante, né? O povo ficou calado. E aí Elias propõe esse desafio. Fala assim: olha, vocês aí, seus 850 profetas aí, podem construir um altar, sacrifica um animal, coloque em cima do altar, mas não coloque fogo na lenha. Quero que vocês clamem ao seu Deus. Façam seus rituais, façam os seus movimentos aí que vocês precisam. Clamem ao seu Deus. E eu farei isso também do lado de cá. Vou fazer um altar, vou pôr a lenha, vou pôr o holocausto, né, o sacrifício. E aquele Deus que responder é o Deus verdadeiro. E o povo gostou daquilo. E aí Elias mandou os profetas lá fazerem isso. E aí eles fizeram tudo, né? Montaram lá o altar a Baal e a Será, fizeram o sacrifício e começaram lá com as danças deles, os rituais e tudo. E nada. Queridos, vocês que estão me ouvindo, se não é Deus segurar essa capetada, esses demônios todos ali, tinha caído fogo, viu? Que Satanás faz. Não pense que não existe um mundo espiritual. Não pense que não existam anjos, demônios ao nosso derredor, inúmeros. E eu imagino a cena, né? O Senhor no seu santo trono, assim, ó, os capetadas, tudo que tava ali, ó, silêncio. Nada, a ponto de Elias zombar deles, né? Fala mais alto, grita aí, que talvez ele tá até no banheiro aí, fazendo as necessidades deles, né? E aí é que os profetas ficaram doidos, começaram a retalhar os corpos deles mesmo, né? Aqueles flagelos, né, que a gente vê até hoje algumas religiões aí que fazem, e derramando sangue no chão e aquela gritaria, e nada, tudo quieto. Aí já no meio da tarde, isso eles começaram de manhã, no meio da tarde tudo quieto, aí Elias fala: agora sou eu.
agora eu vou invocar a Deus. E Elias vai e faz essa oração aí. Quanto tempo você gastou para ler isso, Lu? Não foi nem 1 minuto, né? 40 segundos. Elias vai e clama: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se. E sabe o que é o mais engraçado? Da simplicidade de Elias, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Ele vai lá, pega 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, faz o altar, bota a lenha, bota o sacrifício, ele cava um buraco em volta do altar, enche aquele buraco de água, joga água em cima da lenha, molha tudo 3 vezes. Tipo assim, é pro povo ver que realmente não tinha truque, magia ali não. O negócio tava úmido, lenha úmida, gente. Como que pega fogo nisso? Aí ele ora essa oração e desce fogo do céu, querido. E o trem lambe o holocausto, lambe a lenha, lambe as pedras, lambe o pó, faz um estrago ali no altar. O fogo que desce no céu, e o povo vai e reconhece. Quando um homem de Deus, quando um profeta orou, aquele que cria nos seus pecados, que Deus tinha sarado os seus pecados, ele ensina ao povo, ele restaura o altar, é isso que acontece. Deus aceita. Agora a gente para pensar, será que esse pensamento que existe hoje, né? Todos aqui já devem ter escutado, né? Todos os caminhos levam a Deus. Deus só quer que você faça o bem, mais nada. Será que isso é verdade quando a gente é confrontado com os ensinos bíblicos? Tinha 850 pessoas ali que achavam que todo caminho levava a Deus. Não aconteceu nada. Tinha um só ali que sabia que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas apenas o sangue do sacrifício derramado. E Deus atendeu a oração dele. Vamos prosseguir, queridos. Quem lê para nós? E disse-me, escreve. Pode continuar, Paulo. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Queridos, esse é um texto que é para nos alertar, viu? Nós estamos falando aqui de culto restaurado, da gente reconhecer os nossos pecados, confessá-los a Deus, ter a certeza de que Jesus Cristo é aquele que nos garante diante da Trindade, e agora nós temos acesso pleno. E a gente, naqueles momentos, né, de maior aflição, de maior angústia, a gente trazer isso à mente, né? Realmente, tô passando por isso aqui, mas deixa eu orar, meu Deus, porque Jesus Cristo me garantiu. Ele falou que ele não mentiria. Ele falou que ele iria preparar lugar para mim. Então deixa eu clamar a esse Cristo aqui. Se você ora, você se alivia. Esse texto, ele nos alerta. Nós estamos aqui no livro de Apocalipse, já no final dele. Nós estamos falando aqui do apóstolo João, queridos. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho. O apóstolo João escreveu 3 cartas. O apóstolo João escreveu o Apocalipse. O apóstolo João é chamado de o mais amado do Senhor, aquele que se reclinou no peito de Cristo na ceia, teve esse privilégio. E esse apóstolo, já na velhice, na ilha de Patmos, preso, depois de tudo que ele viu o Senhor ressurreto. Esse homem me ajoelha diante de um anjo. Eu sinceramente, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar ao João, o que você tava na cabeça que você fez um negócio desse? Porque, assim, vocês conseguem perceber a autoridade que esse homem tinha, o que ele viu, o que ele era? Ele me chega diante de um anjo e se ajoelha. A ponto do anjo ficar até constrangido. Ele falou, João, me quebra meu galho aí, levanta aí, porque, né, eu sou conservo teu. E se for para adorar, adora a Deus. Vocês estão vendo como que nós somos propensos a adorar qualquer outra coisa a não ser Deus? E sem nem perceber, viu, queridos? Eu volto a insistir aqui a adorar o nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa inteligência, o nosso corpo, as nossas forças. A nossa situação é terrível. Se o apóstolo João fez isso,
Imagina o que a gente pode fazer. É um negócio assim, terrível. Então é um texto para ficar de alerta. Há um único Deus vivo e verdadeiro, digno de toda adoração. Ele se chama Jesus Cristo. O resto é criatura. E o resto precisa dele. E ponto final. Vamos prosseguir. Deixa eu ver minha hora aqui, porque conforme for, esse próximo aqui eu dou uma lição de casa para vocês. Mas eu acho que dá. João 17. Mais um benefício da salvação é o que Jesus fala lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 17. Esse capítulo 17 de João, ele é conhecido como a oração sacerdotal. Nós já vimos aqui o que o sacerdote fazia. Quem lembra aí, fala aí pra mim, o que o sacerdote fazia? Vamos ver se vocês estão prestando atenção nos encontros, hein? Ministra a favor do povo. Exatamente isso. Mas é tão interessante que o autor aos Hebreus diz, né, que mesmo os sacerdotes, eles tinham que oferecer sacrifícios para si mesmos, porque eles eram pecadores. E diariamente eles tinham que ficar oferecendo sacrifício, porque não adiantava. Porque não é sangue de bode, não é sangue de touro, sangue de novilhos que vai resolver o problema. E aí nós vemos essa oração de Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado no livro, na carta aos Hebreus, de o sumo sacerdote, né? Aquele que é o verdadeiro sacerdote. E Jesus, ele dedica esse trecho dessa oração. Ela é sensacional, queridos. Eu vou ler aqui para vocês. Quem puder acompanhar, pode acompanhar. Jesus vira e fala assim. É uma oração que ele faz. Imagine a cena. E olha, eu instigando vocês a pecar, né? Imaginar Jesus Cristo, mas não tem como, é impressionante. Jesus Cristo ajoelhado, olhando para o céu com as mãos estendidas e clamando ao Pai, isso que a gente vai ler aqui agora. Tendo Jesus falado estas coisas, olhou aos céus, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha que interessante, hein? Jesus Cristo fala aqui que não é sobre o mundo, não. É sobre os que o Pai deu ele. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus Cristo cumpriu a lei. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, que mostra a eternidade de Jesus, né? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O Pai elegeu os homens que ele deu a Cristo. Eram teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha toda a estrutura que Jesus está falando, né? As pessoas vão conhecer o Pai pela palavra e vão reconhecer que Jesus veio dele. E a única coisa que salva é a fé no Pai e no Cristo encarnado. Ele acabou de dizer isso aí. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Continua ele nessa oração ao Pai, esse diálogo em forma de oração, né? Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Olha o amor que Jesus tem pela igreja, queridos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Isso para mim é um dos textos mais emocionantes, porque Jesus ele pede ao Deus Pai para nos poupar. Fala, Pai, guarda-os. E que eles sejam um. Aí eu fico assim, Senhor, o que a igreja tem feito hoje? Nós somos um. Nós temos honrado isso que Jesus orou por nós. Isso é para a gente pensar. Pensar nas nossas animosidades, no nosso temperamento, na nossa maneira de falar com o nosso próximo.
E deixar de dar desculpa e mudar. Buscar essa unidade aí que o próprio Cristo orou. Aí ele continua, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Esse nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, falando de Judas aqui. Para quê? Para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Vocês estão vendo que Jesus, quando ele anuncia que ele está indo embora, que ele vai morrer, que ele vai ser morto, crucificado, sepultado e vai voltar para o Pai em ressurreição e ascensão, ele diz assim que nós temos agora, neste mundo, condição de ter gozo quando a gente lembra dessas promessas. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E a gente, como crianças, né? Aquela criança, eu lembro quando eu era pequeno, uma das pouquíssimas coisas que eu lembro da minha infância é a expectativa que eu tinha do meu pai chegar da Manesma, ele era metalúrgico, né? E ele todo dia trazia a bananinha do almoço dele pra mim. Eu devia de ter uns 5 anos, aí, Ana, é a cabeça de gordo, né? A única coisa que eu lembro da minha infância é isso. E meu pai me entregava aquela bananinha, eu lembro disso assim, e eu tinha esperança, meu pai daqui a pouco chega, a bananinha vai estar na mão dele lá e eu vou comer bananinha. E é esse sentimento infantil que Jesus pede para que a gente alimente. Ele vem para a gente ter gozo, mesmo no meio das dores. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha o que importa nesse mundo. Não é o palpite do pastor, do padre, do pai de santo, do coach, da mulher que ora na igreja, nada. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Então não espere que você vai estar no favor do mundo não, tá? Aquela conversa fiada que a gente escuta muitas vezes assim, que se a igreja parecesse mais com Jesus Cristo, o mundo ia amar a igreja. Mentira! Jesus está falando aqui que é o contrário. Se você se agarrar à palavra de Deus, o mundo vai odiar. Por quê? Porque eles não são do mundo, o versículo 14 continua. Como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, versículo 15, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Queridos, por favor, aqui nós estamos num conflito entre santidade e profanidade, no sentido de pecado, tá? Então quer dizer que eu nunca mais vou poder dançar? Não posso escutar a música do mundo não, que é pecado. Eu não posso tomar um drink aqui com a minha esposa porque é pecado. Eu não posso fazer isso e aquilo outro porque é pecado. Não tem nada disso aqui. Nós estamos falando da malignidade, da desobediência da lei. Tanto que a última pregação que eu fiz na igreja sobre Êxodo, né, quando o povo estava saindo lá do Egito, que é o pecado, simboliza o pecado, Deus inclina o coração dos egípcios a darem dos bens materiais, ouro, prata, vestes, mostrando assim que o povo poderia usufruir dos bens. O problema não está no que o mundo oferece, mas naquilo que a gente faz com o que o mundo oferece. O sexo é uma bênção no leito matrimonial, como Pedro diz, mas é uma maldição no adultério. Vocês conseguem entender isso? Então o mundo aqui é esse contraste entre o que eu estou fazendo com aquilo que é do mundo. Tanto que Jesus fala, não peço que os tires do mundo, porque Deus criou o mundo, mas livre-os do mal. É a oração do nosso sumo sacerdote. Eles não são do mundo, como eu também não sou, versículo 16, e continua no 17. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ó, Jesus comissionando, né, a sua igreja a pregar o evangelho. E a favor deles, desse que o Pai deu para ele, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós lemos no versículo 17. E aí vem um dos textos mais chocantes da Bíblia. Que as pessoas acham, né? Todo mundo é filho de Deus, todo mundo está no céu. Aí Jesus vira e fala assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Gente, Cristo está orando. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste,
como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, é uma oração de Jesus por nós. Eu oro por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da tua palavra, Pai. É o benefício da salvação em Jesus. Acabou o peso, acabou o fardo, acabou os usos, os costumes, não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, um pouco aqui, um pouco ali, como os profetas disseram, né? É regra sobre regra, regra sobre regra, regra e mais regra. O profeta Jeremias diz assim, que Deus estava enojado daquilo ali. É o que acontece muitas vezes hoje. E o sangue de Cristo, nada. Porque aquele que está em Cristo não faz sentido mais a gente ficar impondo regras, regras e regras. Porque ele sabe, ele ama a lei de Deus. E se está precisando impor regras, regras e regras, é porque não foi reconhecido o Filho de Deus. É porque Jesus Cristo não brilhou no coração daquele que está precisando de um chicote nas costas ainda, como era o povo no Egito, antes do resgate deles. Queridos, até aqui alguma questão, alguma dúvida? Então nós vamos dar prosseguimento aqui. Estou cansado de ficar falando sozinho. Vamos lá. Quem lê para nós aí? Vai, Agora, gente. sobre o Evangelho, nem oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirige. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e verdade, tanto em famílias diariamente em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas que não devem ser descuidosas, nem involuntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Muito obrigado, Ana. Esse é um trechinho da nossa Confissão de Fé, capítulo 21, artigo 6º. Então, percebam. Porque o pastor falou que só tem salvação na minha igreja. Está falando de Satanás. Sai dali. Porque para eu ser salvo eu tenho que fazer isso, eu tenho que cortar o cabelo em tal altura, eu tenho que ir no monte e tal. Esquece. Aquele debate de Jesus Cristo no capítulo 4 de João com a samaritana, é exatamente isso que está escrito nesse artigo aí. Purim, vai lá e leia João 4. A samaritana está assim, mas existe uma confusão aí, né, entre os samaritanos e os judeus. E Jesus todo paciente escutando a conversa fiada da mulher, né? Porque o samaritano diz que tem que adorar lá no Monte Gerizim. Esse Monte Gerizim era uma região, um monte que ficava na região de Samaria, e um rei mandou construir ali uma réplica do Templo de Jerusalém. E aí ele falou que a adoração verdadeira era lá. Aí a samaritana tá lá, né? Mas eles estão falando que é aqui em Gerizim que tem que adorar a Deus. Os judeus falam que é lá em Jerusalém. Que confusão que é essa? Aí Jesus vira e fala, né? Chegará um tempo, e já é esse tempo, já é essa hora, em que não adorarão nem em Gerizim, nem lá em Jerusalém. Porque Deus procura adoradores em espírito e em verdade. E exatamente isso que está dizendo aqui, queridos. Não existe melhor momento, não existe um lugar mais santo que o outro, não é nada. Não existe uma forma de culto rígida. Não existe um sacrifício que vai ser oferecido, nada. Nada. E a única ressalva que acertadamente os pastores de Westminster fizeram aqui, né, é em relação ao culto solene, que vem desde o início.
Um dia em 7, o povo se junta. E elas não devem ser descuidosas, não devem ser voluntariamente desprezadas, nem abandonadas. Aí você imagina o seguinte, o irmão tá doente. Aí ele não foi no culto hoje, perdeu a salvação. Não. Ele não pôde ir. Mas o coração dele tá lá. E tem gente que tá lá no culto e não tá prestando culto nenhum. Tá ofendendo a Deus ainda. Porque o coração dele não tá lá, tá fora. Vocês estão vendo como que é uma percepção espiritual muito refinada? A igreja existe, ela está lá, é o povo de Deus, meus irmãos em Cristo. Eu tenho salvação ordinariamente ali, mas apareceu um momento em que eu não posso ir. Quando começou a Covid, aí não precisou de prefeitura mandar fechar a nossa igreja, não. Dia 15 de março de 2020, nós fechamos. Estava tudo funcionando ainda, porque a gente viu que a ocasião não permitia. Eu estava ali, e uma das coisas que eu orei, chorando, eu falei, Senhor, por que o Senhor não quer receber o nosso culto? Porque isso tudo veio das mãos de Deus. E agora Deus providenciou ocasião oportuna para a gente retornar. E assim a gente vai caminhando pelo mundo. Vamos seguir? Quem lê para nós aí? Porque Jesus, o próprio Deus, derramou o sangue e o efeito disso é a nossa regeneração e nosso arrependimento. Por ter sangue derramado por nós é que podemos nos arrepender. Os anjos não se arrependem. Disso vem a nossa segurança. Somos justificados, adotados e imediatamente santificados, começando assim uma carreira proposta por Deus. Essa santificação progride paulatinamente em meio a lutas, mas culminará no glorioso dia em que estaremos com Cristo. Não há como se perder nesse processo. Temos um penhor conosco, que é o Espírito Santo. Queridos, isso é muito sério que a Luana acabou de ler aí. Eu já vi. A gente até ri porque o negócio é tão doido que a gente tem que rir. Tinha uma pastora orando para que Satanás arrependesse, que o mundo melhorasse. Oh, meu Deus. Anjo pode se arrepender, queridos? Qual que é a base do arrependimento que o Novo Testamento explica que acontecia no Antigo Testamento? Derramamento de sangue. Não existe derramamento de sangue para anjo. O autor aos Hebreus diz que 1/3 da milícia celestial pecou contra Deus e foi sumariamente condenada. Então não adianta orar para Satanás arrepender, não, que você está perdendo é tempo. Isso se não estiver ofendendo a Deus. Porque o autor aos Hebreus ele é muito claro. A anjos, Deus não providenciou redenção ou remissão. Não tem sangue derramado para eles. Mas a descendência de Abraão, Deus providenciou remissão. Isso é maravilhoso demais. O nosso arrependimento ele acontece porque antes que houvesse mundo, Deus nos amou. E em determinado momento da história, o Espírito Santo vem e confirma essa obra do Deus Pai em nós, que o Deus Filho cumpriu na cruz. E assim nós vamos crer, nós vamos nos arrepender, nós vamos confessar nossos pecados, nós vamos ser adotados por Deus, como Paulo diz lá em Romanos 8, né? Doutrina da adoção. Nós vamos ser separados do mundo, mas em meio a muita luta, viu, queridos? Em meio a quedas, em meio até aparentes desistências às vezes. Nossa, fulano estava na igreja e tudo e saiu da igreja. Ore por ele, vá atrás dele, vá buscá-lo. Isso não é só papel de pastor, não, é de cada um que é da igreja. E se no fim de tudo ele renegar a fé, seu sangue não está sobre você. O sangue dele está sobre ele. E aí cumpre-se aquilo que o próprio apóstolo João diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas para se confirmar que não eram dos nossos, eles se foram. Eu costumo brincar falando que esse é o primeiro PowerPoint da história, né? João, num versículo, ele fala a mesma coisa de 3 jeitos diferentes. Para deixar muito claro que não tem perda de salvação, não. Aquele bode que estava dentro da igreja cantava, orava bonito, falava na escola dominical, era aquela pessoa, aí foi embora. É porque não era, queridos. A gente pode ter uma plástica, ter uma estética de crente, mas não ser crente. E muitas vezes aquele irmãozinho lá que muitas vezes é chato, é cri-cri, implica e quer as coisas de um jeito e tudo, é aquele que é crente, tá lá e vai seguir até o fim. Porque Jesus veio para os doentes.
A gente tem que ter cuidado no tratamento com os irmãos na igreja, pedindo a Deus sabedoria, para a gente não ser enganado pelos olhos, porque Deus vê o interior, assim como ele fez com Davi, lá na unção de Davi. Ele não vê o exterior. E muitas vezes aquele irmão que a gente acha que é piedoso, né, que é aquela coisa e tal, ele é um lobo dentro da igreja. E o irmãozinho que você acha que é cri-cri e tal, é aquele que está caminhando ali, está sendo corrigido por Cristo e está sendo salvo. Vamos continuar. Quem lê para nós aí? Aqui, isso. Vamos lá que eu tenho que acabar isso aí, gente. Tá quase. Cadê a Elis? Cadê a Jennifer? Cadê a Paula? Teve um que abriu aí. Pode ler, gente. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Muito obrigado, Gélio. Hebreus 2, 14, 18. Isso. Queridos, algumas coisas que a gente aprende num textinho tão curto, né? Não tem salvação para anjo. Jesus Cristo não é o anjo Miguel, porque senão ele tinha morrido por causa de anjo, mas não, ele morreu pelos homens. E Jesus fez parte da descendência de Abraão, ele se tornou carne. Ele é o Deus que se fez carne, confirmando tudo aquilo que a gente tinha falado anteriormente no slide. Quem lê para nós aí as promessas de Ezequiel? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis meus juízos, e os observeis. Muito obrigado, Ana, e segura aí que você vai ler o próximo. Gente, isso aqui, Ezequiel, tá no exílio babilônico. O episódio mais terrível que as escrituras registram de juízo de Deus. E Deus, lá no meio daquela desgraça toda, Deus levanta essa promessa dele. Fala, verá, depois de toda essa desgraça que vocês mesmos trouxeram sobre vocês, que eu vou ir lá e vou resolver. Não depende de vocês. Eu vou dar um coração novo. Eu colocarei em vós o meu espírito. Eu farei com que andareis nos meus estatutos. Lê para nós o próximo, Ana, por favor. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é para amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Obrigado, Ana. Gente, olha isso. Isso é pesado, viu? Eu dou graças a Deus que não é por amor de mim, mas é pelo amor do nome dele. A promessa que ele fez tem ele como próprio penhor. O autor aos Hebreus afirma que não tendo o nome acima para qual o nome Deus fosse jurar, né? Não tinha um nome acima do Senhor. Deus jurou pelo próprio nome que ele salvaria um povo. Isso aqui é coisa mais maravilhosa do que isso? Um Deus que não muda, como a gente escutou na igreja ontem, na pregação do seminarista Gabriel. Um Deus que é imutável. E ele vai levar esse plano até o final. Isso é espetacular, queridos. Vamos continuar. Já estamos indo por fim. Os que são eficazmente chamados. A pregação do evangelho vai avançando, as pessoas vão escutando de Jesus Cristo, de arrependimento, de reino dos céus. E regenerados, aí vem o Espírito Santo e aplica a salvação naqueles que Deus escolheu. Tendo criado em si um novo coração e um novo espírito,
são, além disso, santificados real e pessoalmente. Deus salvou, gente. Deus, ele não torna possível a salvação. Ah, Jesus Cristo morreu na cruz para agora eu escolher se eu vou abraçar a morte dele ou não. Isso chega a ser blasfemo. Ele salvou, de fato, um povo para ele. E pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita, nós somos morada, tabernáculos de carne do Espírito Santo. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído, e as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E assim a gente tem que se autoexaminar, queridos. Como que está a minha vida hoje? A gente não está falando aqui de tempo de igreja. Tem gente com 40 anos de igreja ainda que é menino. Se é que é crente. Dá dor de cabeça dentro da igreja, não conhece o Cristo que diz que conhece. É uma perdição. Tem gente com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio que já desenvolveu tanta maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade. O fruto do Espírito é coisa comum, coisa do dia a dia. Mas hoje a igreja quer soltar raio pelos dedos. É gente rolando debaixo dos bancos, é vômito santo dentro da igreja, como eu já vi aí em alguns vídeos. É coisa de estética de crente. Mas o dia a dia, a vida, o respeito do marido pela esposa, da esposa pelo marido, a correção dos filhos, o trabalho, não ficar fazendo conta sem ter dinheiro, pagando corretamente no mercado, não passando o pé nos outros, não fazendo fofoca, não fazendo mexerico. Esse é o fruto do Espírito. É o trabalho do Espírito Santo que vai trazer. Vamos continuar. Quem lê para nós? De sorte que, meus amados, no modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, seguindo a sua boa vontade. Fazeis todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Obrigado, Ana. Simples assim, irmãos. Simples assim. Temor e tremor. Arrependimento diário. Mudança diária. Observação. Pastor, presbítero, diácono, não é polícia de igreja. A gente não tem que ficar policiando ninguém. É você, como Paulo diz aqui, ó. Vocês na minha presença obedeciam. Na minha presença obedeciam à lei de Deus. E também na minha ausência. Por quê? Porque vocês são crentes. Não precisa se preocupar. A carta de Paulo a Filipos, né, que é essa carta aos Filipenses aí, é a carta mais alegre de Paulo. Ele fala com mais alegria. Porque eram crentes que estavam dando prazer, ao contrário dos de Corinto, por exemplo. Mas ambos crentes, Corinto e Filipe. Qual que nós vamos escolher ser nessa vida? Tirar esse fardo da carranca, da opressão, da murmuração, ou deixar para lá, deixar por menos, não querer ter razão toda hora só para, porque eu tenho a razão, deixa por menos e vai caminhando, coisa que não vai agredir a fé, que não vai agredir, caminha, você vai ver como que a vida fica muito mais fácil. O próprio Cristo vai falar de nós lá nos céus com alegria. Não obstante o que havemos dito, olha a nossa confissão de fé que interessante, hein? Não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo as pessoas dos crentes, quer dizer, não é por nossa causa. Por amor ao nome de Deus. Nós acabamos de ler isso aqui, Ezequiel. Exatamente, é por causa de Cristo, o próprio Deus. Também são aceitas nele as boas obras. Olha que isso, queridos. Quando uma obra é feita em discordância com a palavra de Deus, para orgulho, para uma vanglória, né? É pecado.
Por mais que aparentemente seja uma boa obra. Então as nossas boas obras são aceitas por causa de Cristo, se nós demos glória a Deus por aquilo. Não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus. Vocês estão vendo? Não é que vocês vão se tornar perfeitos, não. Vai ter muita fraqueza, muita mácula ali ainda. Mas Deus está olhando a Cristo. Cristo em nós. Mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. É o entendimento do Evangelho. É o entendimento do que Deus fez em nós, os benefícios. Agora, quando eu faço algo, tendo o entendimento que eu posso apresentar aquilo diante de Deus pelo sacrifício, Deus aceita. Deus recebe. Eu imagino a cena aí, quem já teve filho, né? Quando o nosso filho está crescendo ali, foi por volta de 6 meses, 8 meses, começa a querer pegar a colherzinha na mesa para comer, né? Na cadeirinha. Ele faz uma bagunça, uma lambança, espalha comida em tudo quanto é canto, e o pai e a mãe de babão tá lá rindo, né? Olha que coisa maravilhosa, meu filho, olha a lambança que ele tá fazendo aqui, mas ele tá comendo. Agora imagina você pegar um desconhecido, um velho, que te xinga, que te menospreza, que você acabou de conhecer, que tá toda atrevida e arranca a colher da sua mão e começa a fazer essa bagunça. Você vai encher de pancada e falar, larga esse trem, ué. Porque ele não é filho. Ele acha que tá podendo fazer aquilo. É uma ilustração pra gente tentar ver como que Deus recebe as nossas obras, mesmo fraca, em fraqueza. Mas agora nós temos um mediador, que é Jesus Cristo. E aqui nós vamos para o nosso último slide. Quem puder ler. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Texto confirmando aí que não tem ninguém acima de Deus. Ele vai jurar por quem? Ele jurou por si. E ele veio. E ele cumpriu. E ele não muda. E querido que me ouve, se você tem essa noção, nós não estamos falando aqui que a gente tem que ser teólogo, que a gente tem que fazer um curso, não. É noção que só a desconfiança do amanhã, se você vai ter o alimento na mesa, se você vai ter o emprego, o trabalho, isso já é o suficiente para desagradar a Deus, porque Deus fez uma promessa que não nos faltaria, que Ele sustentaria. Eu estou dizendo aqui que você não vai ter uma vida do jeito que você quer, não, porque geralmente o nosso pensamento é muito egoísta. A gente tem a vista muito alta, mas Deus disse que nos daria o básico. E só a desconfiança de que vai nos faltar o alimento amanhã já é o suficiente para nos lançar no fundo do inferno, porque nós estamos desconfiando do Criador do universo. E se você reconhece isso, se você se arrepende, confessa a Deus os seus pecados dolosos, os seus pecados ocultos, os seus pecados que você cometeu até sem saber, e confia que Cristo pagou por isso, está caminhando com consciência limpa, isso está tudo ao seu alcance. E a gente faz pouco disso muitas vezes. A gente continua aflito, continua preocupado, ansioso. A ansiedade vai tomando conta. E muitas vezes tem gente que entra até em pânico, né? Porque é a nossa natureza caída. Mas esse encontro nosso hoje é para a gente ver os resultados e os benefícios da salvação. Nós temos uma rocha agora, um porto seguro. E mesmo que as montanhas caiam sobre nós, como o salmista fala, nós vamos sair do outro lado, porque Deus prometeu. E não vai ser do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imaginou. Mas vai ser do jeito que Deus determinou que fosse. E a gente tem que dar espaço de fé e entregar nas mãos do Senhor. Queridos, alguma dúvida, alguma questão? Tudo tranquilo?
9h10. Nós estamos encerrando então. Eu tenho recebido algumas mensagens no WhatsApp, podem mandar, tá? Se eu ver que for... Porque geralmente são coisas mais de cunho pessoal e eu não exponho isso, né? Mas qualquer dúvida podem me procurar sem problema algum. E que Deus abençoe a cada lar aí. Semana que vem nós vamos ver a igreja que Jesus deixou. Depois disso tudo aí, né? Pecado, salvação em Cristo, derramamento de sangue, arrependimento, benefícios da salvação. E agora? Como que eu vivo nesse mundo? Nós vamos ver que Jesus deixou um quartel-general pra gente aqui. Deus abençoe e boa noite para cada um, viu? Um abraço. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.